Alguma vez, você já alcançou exatamente aquilo que queria e logo depois percebeu que não era tão grandioso quanto parecia? Aquela sensação estranha que aparece quando a euforia passa e o silêncio retorna mais rápido do que se imaginava. Quantas vezes você acreditou que uma nova pessoa finalmente traria a sensação de completude e por um instante até pareceu trazer, mas pouco depois tudo voltou ao mesmo lugar. Vivemos em um tempo em que conhecer alguém pode acontecer com um simples deslizar de dedo na tela. O acesso é imediato, as possibilidades parecem infinitas e justamente por isso a satisfação dura cada vez menos. Talvez não seja apenas azar nem decisões equivocadas. Talvez exista um mecanismo muito mais antigo conduzindo esse comportamento. A vida parece oscilar entre o desconforto de desejar e o vazio que surge depois de conseguir. O desejo gera uma tensão interna e sua realização alivia essa pressão apenas por um momento. Logo, outra surge em seu lugar. Existe uma força que impulsiona a vida continuamente, um movimento que não se preocupa com a sua felicidade, apenas em continuar avançando. Por isso, certos impulsos parecem tão poderosos, não necessariamente por serem profundos, mas porque são persistentes. Na vida moderna, os aplicativos de relacionamento se tornaram um cenário perfeito para essa lógica. Sempre existe mais uma possibilidade, um novo rosto, outra conversa esperando para começar. A promiscuidade deixa de aparecer apenas como questão moral e passa a surgir também como efeito de um sistema de estímulos constantes. Cada encontro novo traz a promessa de algo diferente, embora o desfecho quase sempre se repita. A expectativa aumenta, o encontro acontece, a excitação diminui e a mente logo começa a procurar outra vez. Pensamos estar em busca de felicidade pessoal, mas muitas vezes apenas seguimos um impulso muito mais antigo do que nós. Depois da intensidade, surge aquele instante silencioso. Não exatamente tristeza, mas a percepção de que nada dentro de você realmente mudou. É como chegar a um destino e notar que a inquietação veio junto no caminho. Assim se forma o ciclo: esperança, satisfação breve, vazio discreto e nova busca. Quanto mais experiências se acumulam, menor parece ser o impacto de cada uma. A promessa continua sendo renovada, mas quase nunca se cumpre. Nesse sentido, a promiscuidade não é apenas excesso de encontros, mas a repetição da tentativa de resolver com novidade algo que não depende dela. A saída talvez não seja negar a vida, mas deixar de obedecer automaticamente a cada impulso. Nesse momento, a pessoa deixa de ser conduzida pela repetição e começa a perceber o mecanismo que sempre a empurrava para o próximo encontro. Interromper um hábito é difícil quando todo o ambiente incentiva exatamente o contrário. Crescemos ouvindo que liberdade é poder seguir qualquer vontade sem limites. Mas muitos filósofos defendiam outra visão. Liberdade não é fazer tudo o que se deseja, e sim não ser obrigado a obedecer a cada impulso. Nesse sentido, a promiscuidade pode parecer autonomia, mas muitas vezes funciona como uma dependência disfarçada. Um sim automático dado antes mesmo da reflexão. Seguir cada desejo como se fosse uma ordem urgente mantém a vida sempre na superfície. A sensação realmente satisfaz ou apenas reduz uma tensão que retorna pouco depois? O prazer, muitas vezes, não é algo positivo em si, mas apenas o alívio temporário de uma falta. Quando a sensação de falta retorna, o ciclo começa outra vez. A psicologia contemporânea chama isso de adaptação hedônica. Aquilo que antes parecia intenso, rapidamente se torna comum. E então, algo novo é necessário para produzir o mesmo efeito. Quanto maior a frequência, menor o impacto. O resultado acaba sendo uma sequência de experiências numerosas, mas com pouca marca real. A pessoa passa a acumular lembranças rasas, encontros que não ferem nem curam, apenas passam.
O ser humano, diferente de outros animais, não sofre apenas por necessidade, mas também por tédio. Deseja o que não possui e perde o interesse no que já tem. Muitas vezes, a busca constante por novas relações funciona como tentativa de escapar desse vazio interno. Mas quando o silêncio chega, resta apenas a própria companhia. E se as memórias forem apenas rostos passageiros, esse silêncio se torna incômodo. Intimidade verdadeira exige permanência, continuar mesmo depois que a novidade desaparece e o outro deixa de ser idealizado. Ainda assim, o impulso prefere recomeçar. Outra conversa, outra promessa, outro início mais fácil do que aprofundar. Esse movimento acaba sustentando um sistema inteiro baseado em novidade contínua. Afinal, quem encontra paz não consome distrações com a mesma intensidade. Friedrich Nietzsche dizia que o ser humano é uma ponte, não um destino final. Talvez a frustração depois de certas experiências não seja algo a evitar, mas um sinal que merece ser escutado. Pode indicar que existe dentro de você algo buscando significado, não apenas estímulo. Certos pensadores viam na arte um raro intervalo nesse processo, momentos em que conseguimos simplesmente observar sem desejar possuir. Quando o outro se torna apenas um meio para satisfação, ambos perdem profundidade e surge aquela sensação típica de uma cultura descartável. Reconhecer esse mecanismo já transforma a relação com ele. Aos poucos, a quantidade perde importância e a presença ganha valor. Descobre-se que conexão não depende de variedade, mas de atenção. A promessa da promiscuidade costuma ser liberdade total, mas muitas vezes o efeito é justamente a dificuldade de parar. A verdadeira autonomia aparece quando você consegue não seguir imediatamente cada impulso. Não se trata de moralismo, mas de preservação emocional. Energia espalhada demais dificilmente sustenta algo duradouro. Os antigos chamavam de ataraxia, esse estado de tranquilidade. Não ausência de vida, mas ausência de urgência constante. Nesse gesto simples, enfraquece um pouco a força de um hábito antigo, a necessidade permanente de querer mais. Às vezes, o vazio não é algo a eliminar, mas algo a escutar. Quando você deixa de preenchê-lo imediatamente, começa a perceber o que ele revela: inseguranças, necessidade de aprovação, partes suas que pedem atenção. Esse encontro silencioso costuma ensinar mais do que experiências passageiras. O risco da busca constante por encontros é se acostumar a ir embora antes mesmo de realmente chegar. Assim se cria uma proteção contra a dor, mas junto com ela se perde também a capacidade de sentir proximidade verdadeira. Com o tempo, surge uma certa distância emocional. As pessoas passam pela sua vida sem deixar marcas, e você também não marca ninguém. Às vezes, enxergar isso com clareza já é um alívio em meio a relações superficiais. A variedade excessiva muitas vezes revela não riqueza de experiências, mas ausência de profundidade. Quando tudo pode ser trocado com facilidade, quase nada é realmente compreendido. Se o valor de alguém fosse percebido com tempo e atenção, talvez não surgisse a necessidade constante de procurar outra novidade. O desejo intenso costuma diminuir depois da conquista, e o que resta é a capacidade de enxergar o outro como alguém semelhante a você, não apenas como distração passageira. A diferença entre usar e compartilhar começa exatamente aí. Em um caso, o outro apenas serve, no outro, caminha ao seu lado. Antes de agir por impulso, vale perguntar: o que estou realmente buscando agora? Aproximação ou apenas alívio momentâneo? Por isso, muitas pessoas se sentem acompanhadas durante a noite e vazias pela manhã. A companhia não resolve aquilo que evitamos encarar. Quando alguém aprende a ficar sozinho, sem desconforto, passa a escolher melhor quando e com quem estar. Imagine direcionar a energia gasta em buscas constantes para algo que permaneça. Criar, aprender,
cultivar vínculos reais. Muitas vezes, a agitação serve apenas para evitar pensamentos mais profundos, mas aquilo que é construído com calma costuma durar mais do que o que nasce da excitação do momento. Desejar é humano. Compreender o próprio desejo já é maturidade. Quando você observa de onde ele surge, percebe quantas vezes ele é apenas medo disfarçado. Um pouco de silêncio revela recursos internos que não dependem de validação externa. A satisfação verdadeira não nasce de acumular experiências, mas de conseguir estar presente onde já se está. A busca incessante vira ruído e impede ouvir a própria vida acontecendo. Talvez você não precise de mais confirmações, apenas reconhecer que já é suficiente sem o olhar de alguém desconhecido. O vazio que muitos temem pode ser justamente o fim da corrida, um descanso mental onde não existe urgência por novidade. Nesse sentido, perseguir sempre outra pessoa se parece com viajar sem nunca realmente morar em lugar algum. Às vezes, a escolha mais difícil é preservar a própria tranquilidade em vez de trocá-la por um entusiasmo breve. As mesmas mãos que buscavam distração podem começar a construir algo que permaneça. O que suas escolhas estão criando além de repetir momentos passageiros? Existe algo curioso na condição humana. Nossos impulsos são fortes, mas nossa consciência pode questioná-los. Somos capazes de perceber o que sentimos e decidir se seguimos ou não. A verdadeira força não está em controlar outras pessoas, mas em compreender a si mesmo. A filosofia apenas descreve o mecanismo. Cada pessoa precisa observá-lo na própria experiência. Repare no instante depois do prazer, naquele momento em que a excitação desaparece. Em vez de fugir, observe. Ali existe informação sobre você. Milhões de pessoas vivem o mesmo movimento. Desejam, conseguem, perdem o interesse e recomeçam. Quando tentamos preencher uma inquietação profunda com experiências superficiais, o resultado quase sempre é insuficiente. O desejo faz parte da natureza humana, mas não precisa comandar cada decisão. Ele pode existir como um ruído ao fundo, não como uma ordem. Ver isso com clareza, às vezes traz certa melancolia, mas é uma sinceridade que liberta mais do que uma ilusão confortável. A partir dessa percepção, os encontros deixam de ser necessidade e passam a ser escolha. A proximidade deixa de ser consumo e se transforma em reconhecimento mútuo. Quando a urgência diminui, as relações ganham mais realidade. A vida é curta demais para gastar energia apenas reagindo a estímulos repetitivos. Renunciar ao imediato não significa negar a vida, mas escolher melhor onde investir atenção. Muitas experiências que pareciam importantes não deixam lembrança duradoura porque foram apenas trocas rápidas. A cultura atual sugere que sempre devemos querer mais, porém esse roteiro é antigo. A verdadeira decisão pode ser preferir tranquilidade em vez de intensidade constante. Assumir o controle da própria direção não elimina o desejo, apenas impede que ele conduza sozinho. Pensar antes de agir é um gesto simples que transforma a relação com a própria natureza. Em vez de obedecer automaticamente, você passa a escolher com consciência. E nessa escolha, começa uma forma mais silenciosa de liberdade. Aprenda a apreciar sem precisar possuir. Há coisas que mantêm o encanto justamente porque permanecem livres. Uma paisagem observada de longe ou uma presença que não exige domínio. Quando tudo vira conquista, o valor se perde. O vazio não se resolve acumulando sensações. Ele se transforma quando encontra significado, porque sensações passam rápido, mas o significado permanece. Procure aquilo que realmente nutre, não apenas o que provoca estímulo momentâneo. Criar algo, compreender alguém, ajudar sem interesse ou olhar a realidade com mais honestidade. O corpo não é apenas um objeto de troca constante,
mas o lugar onde a consciência percebe a própria existência. Tratar a própria vida como um mercado permanente só amplia a inquietação. Talvez isso tenha mais valor do que uma sequência de experiências vazias. Você não precisa esperar o fim da vida para mudar de direção. Pode começar agora, escolhendo menos pressa e mais presença. A vitalidade não está na quantidade de encontros, mas na qualidade do instante vivido. Um momento verdadeiro pesa mais que inúmeras distrações. Ser diferente do padrão pode exigir coragem, mas também traz clareza. Experimente diminuir o ruído por um tempo, respirar sem pressa e perceber que existir não depende de validação constante. Nesse silêncio, o impulso perde parte da força. A tendência natural continua existindo, mas deixa de comandar tudo. O entendimento passa a orientar suas escolhas. Muitas vezes, aquilo que parece novidade é apenas uma fuga do que já está presente. Quando você para de procurar apenas fora, começa a reconhecer algo dentro de si. E essa percepção muda a forma como você vive cada encontro, cada decisão e cada silêncio. Se essa reflexão fez sentido para você, apoie esse trabalho deixando o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como este e mantém essa conversa viva entre todos nós.